Ontem eu estava meditando na palavra e essa palavra veio muito forte ao meu coração, porque é uma palavra forte por si, Isaías, né? O profeta Isaías, ele foi um profeta muito usado por Deus. O livro de Isaías é um livro profético, é um livro que mais fala da vinda do Senhor Jesus. Ele é como se fosse uma Bíblia compacta toda nele. Ele fala do Antigo Testamento por si só, mas ele fala do Novo Testamento, ele fala da vinda de Cristo, ele fala de todos os temas, ele fala sobre o Apocalipse. Então, o profeta Isaías, ele foi um profeta muito usado por Deus. E o que eu acho maravilhoso é que esse homem, Isaías, ele era o filho de um rei, mas que estava fora do propósito, estava desalinhado aos propósitos de Deus. Ele não estava ainda entendendo qual era o seu chamado. E Deus, ele aproveitou uma oportunidade onde Isaías estava no templo, estava na igreja. Mesmo sem entender o seu papel, Isaías estava na igreja. Mesmo fora do propósito, do alinhamento, céu e terra, ele estava no templo, ele estava na casa de Deus. E quando a gente está na casa de Deus, e quando a gente está na presença, querido, algo acontece. Ainda que você esteja sentado aí e não esteja entendendo muito bem as coisas da sua vida, eu quero te dizer, Deus, ele sabe de todas as coisas, e ele é o responsável em te alinhar com ele. Por isso nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos querer entender. Ainda que você não entenda, você precisa querer entender. Você precisa dar atenção a essa palavra. Você precisa dar crédito a essa pregação. Você precisa empenhar o teu espírito. Amém? E Isaías, no capítulo 6, 1, vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Uma com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha que maravilhoso. Ele via os serafins, ele via os anjos, ele via algo celestial. E ele via eles clamando: Santo, Santo, Santo. Ele via dizendo: Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está, não é que um dia ela estaria, ela está cheia da sua glória. Queridos, a palavra de Deus está dizendo no tempo presente: a terra está cheia da glória de Deus. Por isso nós precisamos ver aquilo que as pessoas não veem. Nós precisamos entrar nessa atmosfera de glória e perceber coisas que ninguém percebe. Se você for ler o livro todo de Isaías, você vai ver que o tempo que Isaías profetizou foi um tempo tão difícil, aonde as pessoas estavam apostatando da fé, deixando o evangelho, ao ponto do profeta Isaías pregar por 3 anos com as nádegas de fora. Ele pregou, ele foi um profeta que ele andava seminu, anunciando o evangelho. Por quê? Porque mostrava a vergonha, o que é andar com as nádegas de fora. Uma pessoa que anda pelada, ela está mostrando o que dela? Ela está mostrando a nudez dela, ela está mostrando a vergonha dela. Isaías estava andando como um profeta, anunciando, porque era representando o que o profeta dizia àquele tempo, que a igreja estava mostrando a sua vergonha, estava mostrando aquilo que não era para mostrar. Todo profeta, ele anunciava algo. Você vai ver que o profeta Isaías, ele passou 3 anos ali, Ezequias, ele passou 3 anos ali à beira do rio Quebar. Você vai ver que o profeta Isaías passou 3 anos pregando o evangelho com as nádegas de fora. Você vai ver que
Neemias era o copeiro do rei. Cada um estava num lugar e eles não estavam no centro. Quando Deus começou a trazer Ezequiel, levanta daí da beira do rio, levanta daí porque eu vou falar com você. Levanta, se põe de pé, porque o Senhor vai falar contigo. E você vai se levantar para um ide de Deus. E você vai sair dessa beira desse rio para cumprir aquilo ao qual eu sonhei para você. Levanta, os teus sonhos não foram anulados na Babilônia. Quando Ezequias foi chamado, ele estava no templo, ele viu o que ele não via antes. Ele viu os serafins, ele viu os querubins, ele viu anjos que estavam ali, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E vai dizer mais, olha que lindo, vai dizer mais assim. Isaías 6, versículo 4. 6:4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As bases do limiar se moveram, as bases, o templo. A voz do que clamava, a voz do que clamava era a voz do Senhor. Por isso que quando você vai ver João Batista lá no deserto, a Bíblia diz que quando Jesus deu testemunho de João Batista, ele disse: ele é a voz do que clama no deserto. João era a voz, mas o clamor era o Senhor. Ele tinha a voz, mas o clamor ecoava do Pai. João era a voz do que clamava no deserto. Ele foi andando e dizendo aquilo ao qual o clamor que ecoava no deserto dizia através da sua boca. Todo cristão, quando se converte, toda pessoa, quando entrega a vida para Deus, ela recebe do Senhor uma incumbência, um ide de Deus, uma missão, um ofício. Sabe o que é um ofício, querido? Uma pessoa que ela é muito importante dentro do poder judiciário, legislativo, qualquer que sejam os poderes. Ela, quando ela tem um ofício na mão, ela entra em todo e qualquer lugar com aquela autorização. O ofício, ele representa uma autorização, no caso aqui do Senhor. Quando o crente ele aceita Jesus como seu Salvador, é colocado nele uma missão, um ofício, uma razão pela qual você vai andar agora. Porque antes nós andávamos desgarrados e sem rumos. Se falassem para nós: olha, para se alegrar tem que beber, então as pessoas vão e bebem. Para se alegrar você tem que entrar numa balada, então você vai lá e entra. Olha, para se alegrar tem que dar risada e falar palavrão, tem que dar risada e falar piada suja. Então aí como é que é? Todo mundo faz. Olha, para se alegrar, para ter prazer, você tem que ter outras mulheres, tem que ter vários homens. Para ter prazer mesmo, você tem que dar vazão para a tua carne. O lema é: se te faz feliz, vai. Se te faz feliz, entra. Segue o teu coração. Não é assim? Não é esse o lema do mundo? Se te faz feliz, fala. Se te faz feliz, faz. Se te faz feliz, deixa. Se te faz feliz, abandona. E é assim que o mundo tem ido, porque eles não têm um ofício, eles não têm uma missão, eles não têm um encargo, eles não têm nada que os mova para frente. Eles só vivem o hoje. É por isso que você vai ver no meio de uma pandemia, os jovens estão fazendo o quê? Eles estão dando de braço, eles estão sacudindo os ombros, eles estão fingindo que não escutam, e eles estão o quê? Agindo loucamente. Essa é a função hoje de um jovem numa irresponsabilidade de tipo assim: vamos viver o hoje, amanhã. Mas você pode passar uma doença para a tua casa. Olha os ombros. Olha os ombros. Isso se chama o quê? Irresponsabilidade. Por isso que Satanás está tendo tanta legalidade para destruir a juventude nesse tempo. Porque são casas rebeldes.
são povo rebelde, de face dura, de não aceitação. Isaías era um jovem rapaz, ele estava no templo, ele viu algo, ele viu o sobrenatural, abriu ali para ele algo maravilhoso. E o que me deixa feliz é que essa visão, ela está aberta para mim e para você. O Senhor não fechou monopólio com Isaías, Ele deixou abertos os céus de glória para nós. É só você e eu acessar, é só você e eu entrar. Mas para a gente entrar, nós precisamos querer estar nesse lugar, querer participar dessa glória. Olha que lindo que vai dizer assim, olha: as bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa então se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja, na medida em que ele foi entrando na presença de Deus, ele foi se permitindo ser convencido pelo Espírito de Deus. Na medida em que você vai andando no profundo, Deus vai tendo um contato com você. E aí então aquela presença foi convencendo ele, e ele foi começando a dizer o quê? Ai de mim que preciso mudar, ai de mim porque essa presença é muito doce, é muito maravilhosa e é muito pura. Ai de mim, porque os meus lábios são impuros, e eu também tenho andado com pessoas de impuros lábios. Veja, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor, querido, ele tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nesse momento Isaías está no culto, e Deus consegue acessar o coração dele, e ele já não é mais o mesmo. Veja, ele está entrando e ele está vendo os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele também começa a ver que a terra está cheia da glória de Deus. Então ele começa a sentir: ai de mim, eu preciso ser transformado, eu preciso ser curado, eu preciso ser limpo. Limpa minha boca, Jesus, limpa meu coração, limpa os meus ouvidos e limpa também o meu caminho, porque eu tenho andado com pessoas, eu tenho sentado, eu tenho comido. O que eu como e o que eu escuto é aquilo que eu penso, é como eu ajo. Nós queremos ter uma vida saudável comendo azeite extra virgem, nós queremos ter uma vida saudável comendo pão integral. O que é a palavra integral? É aquilo que não perdeu a propriedade. Quando você come um pão normal ali, tradicional, está dizendo que ele passou por vários processos, mas um pão integral está dizendo que ele não perdeu a sua integridade. Os cristãos de hoje, eles precisam ter a integridade espiritual. Você não pode ir passando por processos que você vai perdendo a sua essência de Deus. Você não pode. Diga para Deus: eu quero aquilo que eu como e sei que é bom para mim, tem que ser a minha vida. Se o pão integral é bom para mim, eu também preciso ser um crente integral. Eu também preciso estar integrado a esse mover, a ponto de Deus ter acesso ao meu coração e eu começar a olhar para mim e dizer: ai de mim. Porque até o capítulo 6, você vai ver que Isaías, ele dizia: ai de ti, ai de ti, ai de ti, povo, ai de ti. Ele apontava o dedo e não tinha problema. Ai de vocês, porque a vinda do Senhor, ai de vocês. Mas quando ele viu a Deus, ele disse: ai de mim. Essa palavra tem que passar por mim primeiro, para ela chegar no outro. Por isso que eu digo: não se preocupe com a tua família, se preocupe com você. Porque quando você passa a ser um embaixador de Cristo, Deus vai alcançar a cada um dos seus, através do ofício que Ele colocou em você. Quando Ele nos dá um ofício, querido, quando Ele nos dá uma missão, todo soldado, ele sabe que missão dada tem que ser o quê? Uma missão. Por isso que Deus nos chama como soldados.
Eu acho lindo que na Bíblia você vai ver Deus falando que nós temos uma carreira, que a nossa vida é uma carreira. E como que é uma carreira? Você começa numa empresa sendo o faxineiro, e se você tem uma missão, você diz, eu vou estudar, eu vou me capacitar e eu vou preencher o cargo um pouquinho maior, não é assim? Você entra num lugar, você diz, olha, eu tenho esse estudo aqui, mas o que precisa para ganhar mais, para ter mais? Você precisa se dedicar mais. Então a pessoa que quer crescer, ela faz o quê? Ela faz mais ou ela faz menos? E assim acontece. Por que o crente muitas vezes ele começa com tudo e depois ele para? Os primeiros 6 meses do crente na igreja é quando ele é mais abençoado, ele consegue ganhar mais almas. Ele não tem medo de nada, ele não tem medo do diabo, ele não tem medo das pessoas, o que elas vão falar, o que elas vão pensar da sua fé. E elas fazem um verdadeiro estrago no inferno, porque elas falam de Jesus para todos. O primeiro amor grita dentro delas, e elas não só falam, como elas são. Elas derramam amor, elas derramam fé, elas derramam a graça. Naquilo para o qual elas foram alcançadas, elas alcançam as pessoas. Mas vão passando os 6 meses, e aí a pessoa começa a não querer mais ser, ela só quer ter. E aí a pessoa diz assim, eu preciso ir na igreja para receber uma bênção. Você já usou essa expressão? Eu já usei. Eu preciso de uma bênção. E o Senhor disse, você não precisa de uma bênção, você precisa ser a bênção. Eu não te chamei para você vir na igreja e ficar vindo receber bênção. Eu vim te chamar para você entender que você é a bênção. E se a bênção quiser ser abençoada, ela vai correr atrás de você. Então não é vir numa condição de pedinte. Porque o pedinte ele pede hoje, e amanhã ele vai estar fazendo o que de novo? Pedindo. Mas quando você entende que você é a bênção, então você entende que as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão concorrer para o meu bem. Todas, sejam elas boas, sejam elas más, todas vão cooperar para o meu bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Isaías ele começou a dizer, ai de mim, porque eu preciso ser transformado. Ai de mim. Sabe, querido, que essa palavra nesse dia de domingo, de hoje, aqui ó, nós estamos no mês de abril, acabamos de sair de uma Páscoa. Que você entenda que o Espírito do Senhor quer fazer além do que Ele já fez em você até hoje. Ele confia no legado, Ele confia na palavra. E vai dizer assim. Então, aí diz assim, no 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Veja, na medida em que ele entra na presença de Deus, ele é convencido do pecado dele, ele confessa o pecado dele. A Bíblia diz que pecado confessado é pecado o quê? Perdoado. Quando ele diz, ai de mim, Senhor, a minha boca é impura, e os meus ouvidos e as pessoas com quem eu ando, ali ele fez o quê? Ele confessou. Na hora que ele confessou, a Bíblia diz que imediatamente ele vê um serafim voando, e veio buscar no altar uma brasa, e com uma tenaz, com fogo de Deus, ele foi tocado aonde ele falou que ele tinha o problema. Aonde foi tocado? Em sua boca. A Bíblia diz que quando o serafim o tocou, na mesma hora ele disse o quê? O teu pecado foi perdoado, e a tua iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? É muito mais do que pecado. É muito mais do que pecado. A iniquidade
ela é você saber o que é bom e não fazer. É você ter uma missão de fazer e não fazer. Então, Isaías, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não fazia do jeito que Deus queria que ele fizesse. E isso torna o quê? Iniquidade. Não é assim que diz lá na Bíblia, quando o Senhor passar por muitos e dizer assim: mas Senhor, em teu nome nós curamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Eram pessoas que conheciam a Deus ou não eram? Mas a Bíblia diz que o Senhor há de falar o quê? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, por ter praticado tal iniquidade. Era para ter feito de um jeito no encargo de Deus e a pessoa fez do outro jeito. A Bíblia está dizendo que o Senhor tocou Isaías de uma maneira tão sobrenatural, que ali naquele momento que ele estava naquele culto, ele viu a Deus, ele ouviu a Deus, ele confessou a Deus, ele foi tocado por Deus e ele foi perdoado. E a Bíblia diz aqui, olha: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Depois disto ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você só pode ser enviado se você estiver no lugar ao qual aquele que está te enviando vai te enviar. Amém? Eu só posso dizer para você: olha, irmão Rodrigo, vai até tal lugar, porque ele está diante de mim e eu estou dando um envio para ele. Eu não posso enviar uma pessoa que está longe de mim, eu tenho que enviar alguém que está perto. Então eu penso assim: Isaías estava tão na presença de Deus, ele estava tanto na presença de Deus entronizado, que ele foi curado, ele foi liberto, ele foi perdoado, ele foi transformado. E agora o Senhor está dizendo para ele: nós precisamos de alguém para enviar. E ele prontamente disse ao Senhor: envia-me a mim. Envia-me a mim. Olha que lindo, ele disse, e disse eu: envia-me a mim. Porque a Bíblia deixa claro aqui, ó: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem que Deus estava falando aqui? Quem há de ir por nós? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Nós é mais do que uma pessoa, amém? Eles estavam numa presença, ali estavam todos reunidos. E Isaías recebeu esse encargo: envia-me a mim. E olha que maravilhoso. Então disse ele no 9: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vedes, mas não percebais. Aí você vai ver que Deus vai dar um envio para Isaías, e ele vai ser o profeta que vai converter o coração, que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a palavra que Deus está trazendo para nós nessa noite, queridos. Nós precisamos entender que dentro do nosso coração queima a palavra de Deus, que é para que nós venhamos ter esse encargo de entregar o ID que Ele nos deu. Sabe o que eu entendo? É que lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, vai contar a história de Jesus e um gadareno, um endemoniado, um homem que tinha legiões de demônios, mas que um dia Jesus, indo pregar, encontra esse homem todo revolto, todo humilhado, de tanto que os demônios o tomavam, a sua mente e o seu corpo. E quando Jesus chega naquele lugar, aquele homem vem saindo de um sepulcro totalmente cheio de demônios. Jesus então expulsa aquela legião de demônios. Aqueles demônios ficam
muito revoltosos com Jesus, ficam muito indignados com Jesus, e Jesus põe aquele homem liberto. Aquele homem estando liberto, a primeira coisa que ele diz para Jesus é: me deixa seguir contigo, me deixa ir contigo, me deixa ser um discípulo teu. E a Bíblia diz que Jesus diz para aquele homem, aquele gadareno: não, vai para a tua casa. Vai para a tua casa e anuncia o que você esteve, o que você participou comigo. Sabe o que eu acho maravilhoso? Como é que Jesus dá uma responsabilidade tão grande para um homem que passou minutos na sua presença, e agora manda ele voltar para casa e dizer: vai e prega a palavra, vai e cumpre o ID de Deus daqui para frente. Não, você não vai me seguir não, você já está pronto para ir para a tua casa e pregar para aqueles que estavam esperando por você, livre, transformado e curado. Nesse tempo de pandemia, Deus está nos levando para a nossa casa, para que nós venhamos receber a aprovação de dentro primeiro, para depois nós sairmos para fora e pregar as boas novas da salvação. Um tempo que Deus está dizendo: não, vocês querem ir para fora? Não, voltem para dentro, vai para a tua casa, prega o amor, prega a graça, seja o amor, seja a graça de Deus lá, seja o favor. Isso é o que Deus está fazendo. Você vai ver que quando Davi, ele estava naquele pasto, lá servindo o seu pai, cuidando das ovelhas, a Bíblia diz que o Senhor o viu, o Senhor o escolheu. O Senhor levantou Samuel e disse: Samuel, se põe de pé e vai até a casa de Jessé, vai lá ungir meu rei, vai lá porque eu já escolhi ele. Samuel foi com toda alegria, com todo o encargo que nele havia recebido. E quando ele chega na casa de Jessé, ele diz para Jessé: me traz os seus filhos, porque o Senhor aprova escolher. E aí então Jessé trouxe os filhos mais bonitos, e a Bíblia diz que eles olhavam que Samuel olhava aqueles rapazes e fez o quê? E deixou-se ouvir pelo coração. Mas a Bíblia diz que Deus falou o que para Samuel? Eu não sou como os homens, eu não vejo como os homens vê, eu vejo o coração. E o que eu entendo através dessa palavra é que quando ele diz: tem mais algum filho? Aí Jessé diz: tem um lá que está no pasto, mas acredito que não vai ser ele. Se não são esses aqui, não vai ser aquele. E aí o Senhor usa a boca de Samuel e diz: manda trazer ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Enquanto ele não chegar, ninguém vai ver aquilo que vocês estão esperando ver. E Deus então unge Davi aonde? Dentro da sua casa. Para ele ser rei fora, ele precisava ser reconhecido primeiro dentro. O Senhor não podia mandar Samuel direto no pasto? Você acha que Deus não sabia onde Davi estava? Sabia. Deus conduziu Samuel até a casa de Jessé. Podia ter conduzido direto no pasto e ter ungido Davi lá naquele pasto. Mas Deus sabia que havia um processo de cura naquela casa, que havia uma rejeição naquele lugar, que havia algo a ser tratado. Então Deus disse para Samuel: manda ele vir para dentro de casa, manda ele entrar para dentro, porque eu vou ungir ele aqui dentro, e daqui ele sai para ser rei. Você só vai reinar sobre coisas que não te escravizam mais, sobre coisas que não tem mais poder de medo sobre você. Por isso Deus está nos levando e nos ungindo em lugares celestiais, querido. Recebe unção de Deus na tua casa, recebe a ousadia, recebe cura das tuas emoções. Os nossos maiores problemas, as nossas maiores lutas, elas começam dentro de casa. As nossas maiores aflições, elas começam dentro de casa. De criança, de adolescente, depois de casada.
E isso vai se externando para fora. Aí o que a gente faz? A gente passa mais tempo fora para não enfrentar os problemas de dentro. Não é assim? Não tem gente que chega em casa só para dormir? Não é? Ela só chega em casa, ela dorme, no outro dia ela levanta e ela vive a vida assim. Vamos achar que está tudo bem. Vamos fazer que nós somos uma família feliz de Doriana. E o Senhor está dizendo, não. Vai todo mundo voltar para casa, vai todo mundo passar mais tempo em casa, porque eu quero ungir os lares, porque eu quero cuidar das casas, sabe? Nós precisamos aprender a estar entronizado na presença de Deus dentro da nossa casa, porque Maria e Marta estavam dentro de casa com Jesus, mas uma não estava entendendo o que tinha que entender. Uma estava adorando e a outra estava o quê? Cansada, correndo dentro de casa. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa te dar um conforto, um refúgio, uma presença que possa te dar um descanso para você cumprir o ID de Deus, aquilo ao qual Deus confiou em você. Talvez você diga, pastor, eu não sei falar, pastor, eu não sei colocar as palavras na ordem certa. Querido, mas não é o que você sabe, é o que Deus colocou em você. Aquele homem gadareno, ele passou quase que a vida dele toda sendo endemoniado. E 1 minuto, 2 minutos com Jesus, ele já tinha o encargo de voltar para casa pregando o evangelho. Não é o quanto você passa de tempo, mas é o quanto Deus fez algo em você. É claro, você depois sair da presença e você buscar meditar na palavra, buscar ouvir a Deus, buscar fazer aquilo que todo cristão deve fazer, é maravilhoso, mas o encargo é Ele que colocou em você. Se permita a partir de hoje ser um vínculo de acesso a outros, que as pessoas possam ver o brilho de Jesus em você, que as pessoas possam ver a graça, a glória de Deus através da tua vida. Você recebe essa palavra? Você recebe esse encargo e esse ofício? Então fique de pé em nome de Jesus, e você que está na tua casa, curve a sua cabeça e vamos agradecer a Deus pela palavra de salvação e de glória que nós estamos recebendo nessa noite. Porque Deus, nessa noite, Ele quer nos convencer de coisas. Convencer que do jeito que está não pode ficar. Convencer que nós podemos fazer mais. Veja o que a Marcília veio testificar. De um sonho, Deus trouxe ela para onde? Para o altar. Lá no secreto dela, lá no quarto dela, lá na intimidade dela, Deus queria ter algo com ela. E o que Ele deu para ela de palavra, Ele disse, agora prega a minha palavra. É Ele que faz tudo, é Ele que vai no teu secreto, é Ele que trata de você, é Ele que tira a raiva, é Ele que tira a inquietude, é Ele que senta na mesa, é Ele que participa ali na comunhão do casal, e é Ele que traz para o altar. O que Deus está te dando, você vai dividir com a tua casa, você vai dividir no teu secreto e depois você vai trazer para o altar. Porque tudo começa no altar e tudo termina no altar. Quando a gente nasce, a gente é apresentado aonde? No altar. Quando a gente se batiza, a gente entrega a nossa vida aonde? No altar. Quando a gente casa, a gente chega no altar. Quando a gente dizima, é no altar. Tudo é no altar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, assim como Isaías teve aquela visão, Senhor, do altar, que as brasas vivas possam sair desse altar e tocar nessas pessoas. Toca em mim, Senhor. Toca no teu povo, Pai. E cura, meu Pai, e liberta para que eles saiam daqui com o encargo de responsabilidade de entregar aquilo que receberam, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, louvamos o nome do Senhor e cremos que o Senhor cumpriu, meu Pai, a tua vontade neste lugar, nesta noite, na vida dos teus filhos, na vida destes amados que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Ah, meu Deus, nós vimos hoje
o grande empenho do céu em limpar a boca, em purificar os lábios de Isaías, Senhor. E de manhã também nós mencionamos isso, meu Pai, para que uma obra se cumpra, para que um trabalhar do Senhor e não de homem se cumpra. Limpa, meu Deus, o teu povo, purifica os lábios, ensina o teu povo a profetizar, a declarar coisas melhores do que as que eles já viveram até os dias de hoje. Senhor, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, eu coloco essa semana em tuas mãos. Cristo da glória, eu apresento cada casa, cada vida, cada lar, cada casamento, Senhor, cada criança, cada jovem, cada velho, cada órfão, cada viúva, eu apresento a ti, eu consagro nas tuas mãos, Senhor. Tu és o Deus que não desamparou aqueles que chegaram necessitados até a ti, meu Deus, até a tua casa, até a tua presença, quando o Senhor estava de aldeia em aldeia, até quem tocou no Senhor, até quem tentou tocar no Senhor pelas costas, foi visto, meu Deus, até quem quis se ocultar de ti foi visto, meu Pai. Então olha para a tua igreja e que ela encerre esse culto hoje abençoada, curada, liberta, transformada em nome de Jesus. Oh meu Deus, o Senhor disse que nós iríamos pregar nas casas este ano, e nós estamos pregando nas casas, Senhor. Salve casas através de nós, salve famílias através de nós, salva alguém através dessa pessoa, meu Deus, que cultua conosco, que assiste conosco. Salva alguém essa semana através dela, e o teu nome, não o nosso, mas o nome do Senhor, este sim será glorificado. Levante as mãos na altura do teu rosto, agradeça a Deus, e nós iremos encerrar daqui então. Agradeça a Deus, levante as mãos na altura do teu rosto, entregue a tua vida para o Senhor, diga: tu és o meu único, suficiente, eterno e verdadeiro Salvador da minha alma. Diga: meu Deus, eu queria que o pastor chamasse eu lá na frente para eu entregar minha vida para Jesus. Agora é a hora, irmão, agora é a hora, irmã. Entregue tua vida a Deus, entregue tua vida a Cristo, renove seus votos com Ele. Diga para Ele: Senhor, tudo que um dia eu te entreguei continua sendo e será teu até o fim, até a consumação dos séculos. Oh meu Pai, eu creio que nesses cultos em lares, por transmissão, pessoas já estão entregando a vida ao Senhor, mas se elas estão te aceitando, eu tenho que te agradecer, porque foi o Senhor que aceitou elas primeiro. Obrigado por entrar em sonhos dos teus filhos, faça os teus filhos terem sonhos. A tua palavra diz no livro de Joel que nos últimos dias o teu Espírito seria derramado e as pessoas teriam sonhos, terão visões, meu Deus. O profeta também disse que certa vez ele estava numa praça e um contava o sonho ao seu outro companheiro. Meu Deus, que nós sejamos um povo, que venhamos a contar os nossos sonhos no altar, os nossos sonhos uns aos outros. Meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos essas vidas curadas das dores que eles estavam sentindo, do Covid, quem está internado, acamado, em tratamento, em observação. Cura os nossos amigos, cura o nosso povo, cura os nossos irmãos de todo e qualquer tipo de doença. Repreenda o espírito da morte, o espírito do fogo, o espírito do inferno, da chama eterna, meu Deus, e leva o teu povo a um lugar seguro junto contigo. E a igreja, crendo nisso, diga que assim seja. Senhor, nós estamos agora de coração alegres, saindo da tua casa. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Filho, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as casas, esteja sobre a amada igreja, hoje, amanhã e para todo sempre. Tem crente para mais um amém? Para mais um glória? Para mais um aplauso para Jesus? Aleluia!
Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa. Amados, na quinta-feira, presencial ou online, provavelmente na minha cabeça será online, mas se houver uma liberação de um horário mais extenso, presencial. Eu vou pregar sobre predestinação e sobre destino. Acompanhe esse culto, quinta-feira, 7:30 da noite. Um beijo, a paz e tchau a todos. Deus acompanhe.